nossos conselhos tutelares. Olá, tudo bem? No programa Em Discussão Especial de hoje, vamos falar sobre os tipos psicológicos em crianças. Você sabia que desde o nascimento a criança possui sua própria personalidade? Algumas sorriem e outras são curiosas. E outras também irritadiças e temorosas. Mesmo bebês com poucas semanas de vida apresentam diferenças. O comportamento e as reações das pessoas a diferentes situações são influenciadas, em parte, por seu temperamento. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo no estúdio da Rede Alesp a psicóloga Márcia Batista. Seja muito bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, Roberta. Bom, a gente acabou de falar no texto, né, Márcia, que as crianças já nascem com tipos psicológicos diferentes. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Essa é uma questão interessante que você inicia, porque o Jung, o psiquiatra suíço, ele foi estudar os tipos psicológicos nos adultos. No entanto, como ele era um curioso da mente humana, ele descobriu que as crianças, desde cedo, elas mostram essa tipologia, né? Mais ou menos com 1 ano de idade, a gente já pode dizer se uma criança é, por exemplo, mais introvertida ou mais extrovertida. Com 1 aninho? Uhum, com 1 Nossa! ano, E a gente pode notar isso até pela própria criança, né? São crianças que, se forem mais introvertidas, elas ficam brincando mais sozinhas, elas não demandam muita atenção. Já a criança mais extrovertida, ela vai estar sempre procurando a companhia de um adulto, ela vai se incomodar se for deixada sozinha. Apesar de que o interessante é que tanto uma atitude introvertida quanto a outra, né, que nós nos utilizemos das duas desde cedo, para que a gente possa desenvolver essas duas possibilidades. E quais são os tipos? Então, os tipos são 4, né? Todos nós conhecemos esses tipos psicológicos, porque essa teoria ela acabou sendo tão conhecida que até os próprios termos introversão e introversão, que foram cunhadas pelo autor, né, elas são usadas por nós hoje em dia, né? Claro que com algumas pequenas diferenças que a gente não precisa nem se detalhar. Mas os tipos são tipo pensamento, que são pessoas que estão sempre procurando uma explicação, tipo sentimentos, que são as pessoas que se norteiam mais por valores e sentimentos, tipo sensação, que são pessoas que têm uma facilidade grande para lidar com os dados da realidade objetiva, e os tipos intuitivos, que são os mais imaginativos. Então, vamos só repetir. Então, são 4. Pensamento, sentimento, intuição e sensação. Perfeito. E por que é importante saber sobre esses tipos psicológicos? A sua pergunta também é muito interessante, né? O Jung ele foi mobilizado em função dos conflitos que podem existir se a gente desconhece como é que os tipos psicológicos podem funcionar de uma maneira muito diferente, porque isso faz com que as pessoas tenham uma visão de mundo, tenham uma maneira de entender e de interpretar as situações. Então, quando a gente conhece que uma pessoa está usando principalmente o pensamento, é muito importante que a gente possa compreender que as explicações que ela nos pede, elas têm essa função de esclarecimento. Uma pessoa que é mais sentimental, ela vai querer entender muito mais o aspecto emocional de uma situação ou o valor envolvido. Então, isso nos ajuda a nos dirigirmos às pessoas usando aquilo que para ela faz mais sentido, aquilo que para ela representa principalmente uma tendência. Olha só, curioso, né? É interessante, né? Muito interessante. E você deve lidar com pacientes também crianças, né? Principalmente. A minha clínica é principalmente de crianças. E como lidar com uma criança tímida, Márcia? Pois a gente precisa tomar cuidado para não entender que crianças tímidas
são crianças necessariamente com algum problema. Porque tem muito isso, né? As pessoas relacionam isso, né? A criança tem depressão, a criança tem algum tipo de problema. Uma criança tímida, muitas vezes, é uma criança introvertida, né? Nós vivemos numa cultura que ela valoriza muito a extroversão, em detrimento da introversão, sendo que ambas as atitudes são muito importantes para o nosso modo de estar no mundo. Então, normalmente uma criança que é tímida, pode ser que ela seja uma criança introvertida, que tenha sido meio que forçada a ser extrovertida. Então, por exemplo, né, se uma criança chega numa festa, né, e ela primeiro observa, primeiro ela vai conhecer o ambiente, ver se tem pessoas que são familiares, ela pode aos poucos ir se soltando. Mas se os pais forçam ou obrigam a criança a cumprimentar todos os adultos, dando abraço, dando beijo, já se soltando, pode ser que essa criança vá desenvolvendo uma timidez. Isso é válido? Fazer isso é válido, Márcia? Fazer isso, forçar uma criança, bastante complicado a gente pensar. Isso talvez atenda aos pais, né? Sim. Mas a criança vai sentir que tem algo no repertório de condutas dela que não é bem visto pelos pais. E uma criança quer agradar os pais. Para ela poder ter uma boa estima, ela precisa se sentir amada e querida pelos pais, né? Então, às vezes, ela precisa de um tempo para ela poder, né, se ambientar, né, para ela poder se sentir à vontade. Porque normalmente a criança que é tímida, ela é tímida em ambientes desconhecidos. Né? No ambiente familiar, ela tem uma possibilidade de interação boa, desde que o tempo dela seja respeitado. Né? E a criança que é sentimental, como lidar com ela? Porque eu tenho até um caso para relatar aqui para você. A filha de uma prima minha, ela é muito sentimental. Ela fala te amo diversas vezes, ela abraça, ela beija. E assim, a gente já até notou, falou assim, não é melhor levar a um psicólogo, porque ela pode sofrer lá no futuro. É isso mesmo, Márcia? Ou isso passa? É uma fase? Olha, a gente pode considerar que a prevalência de um tipo, ela aparece na primeira infância. Mas o que é importante para o desenvolvimento é que as crianças desenvolvam essas 4 formas de ser e de agir. Então, uma criança que é excessivamente sentimental, ela precisa ser convidada a pensar sobre as experiências que ela vive, a poder imaginar situações diferentes, a poder se relacionar com o presente, né, no sentido de experimentar também o próprio corpo e de não estar só vivendo o aspecto sentimental de uma situação, senão vai se tornar um adulto que em toda e qualquer situação fica tomado pelas emoções. Exatamente. E as emoções, elas são muito adaptativas, mas tem muitas situações onde talvez não seja importante a gente estar usando os nossos sentimentos, que a gente possa usar uma função que seja mais adequada para aquela situação. Então, o ideal, talvez, com uma criança muito sentimental, seja a gente, no primeiro momento, poder ajudá-la a identificar o que ela está sentindo. Ah, perfeito. Né? Ou se ela não consegue identificar, que o adulto possa nomear, olha, o que você está sentindo é tristeza, a gente sente triste quando o peixinho do aquário morre, né? Mas acontece que isso faz parte da vida. Vamos pensar no que a gente pode fazer com esse peixinho que morreu, né? Como é que a gente vai cuidar? Nós vamos encontrar um cantinho para ele, de modo que a criança possa entender a situação também de uma outra maneira. E isso vai ajudando ela a desenvolver essas outras, né? Os tipos psicológicos, eles também se referem a funções da nossa consciência. Eles são recursos, né? Pensar, sentir, intuir, ter sensações, são recursos humanos usados para adaptação. Então, o ideal é que a gente possa desenvolver todos eles. E os pais, eles podem fazer essa primeira ajuda antes de procurar um psicólogo, Márcia? É fundamental. A gente tem que tomar cuidado para a gente não patologizar, né?
os comportamentos. E os pais, na medida que eles conseguem, eles próprios, né, também identificar os próprios sentimentos, eles podem ajudar as crianças a fazer essa identificação e ajudá-las a explorar outras possibilidades também. E a timidez, Márcia, ou a criança extrovertida, pode esconder outras questões também por parte do indivíduo? Sem dúvida nenhuma, né? A gente costuma pensar dentro dessa abordagem que os excessos não são bem-vindos, né? Então, normalmente, uma criança excessivamente tímida ou uma criança excessivamente extrovertida, né, ela não está tendo um desenvolvimento saudável, porque ela pode estar sendo muito retraída, né, ela pode estar deixando de mostrar o seu potencial, ou ela pode estar tão agitada, né, em função da extroversão e tão irrequieta, que ela pode não ter um bom conhecimento da realidade, porque ela não se aprofunda em nada, né, ela vai pulando de galho em galho. É mais né? superficial. Mais superficial, excelente palavra, é isso mesmo, mais superficial. E também muito desconectada de si mesma, do próprio corpo, né? Muito referente ao meio externo, né? Com a subjetividade pouco pensada, pouco refletida. E como que a gente pode ajudar as crianças, né, a lidar melhor com as emoções? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque é difícil, né? Como que a gente vai ensinar uma criança a lidar melhor com as emoções? Se a gente já é difícil para a gente... Então, mas é exatamente isso, né? Nada como, né? Nós, enquanto pais e educadores, o que de fato educa não é a nossa fala, é o nosso exemplo. Perfeito. Então, para uma criança, né, se ela tiver pais, em primeiro lugar, que consigam identificar as emoções e modular as emoções, essa criança também vai estar diante de alguém que se acalma, que consegue conter aquele impulso, que consegue não ficar alterada diante de uma birra, né, que consegue deixar o seu filho chorar, entender que aquilo faz parte da vida. Né? Muitas vezes a gente tem medo de que as crianças sintam todos os sentimentos. Né? A gente fica tentando poupá-las, né? Talvez de alguns sentimentos que a gente não considere muito nobre. Né? Mas acontece que os sentimentos eles existem, independente da nobreza ou não. Né? É verdade. Então, e que idade que a gente consegue, Márcia, já diagnosticar essas crianças? diagnosticar em qual sentido? Do sentido das emoções, né? De saber lidar se a criança é mais extrovertida, se ela é menos... Desde o início da vida, durante o primeiro ano de vida. Né? Primeiro ano? O primeiro ano de vida talvez seja o ano de maior importância no desenvolvimento de uma criança. Né? E para isso é fundamental que ela tenha um ambiente, a gente chama o ambiente de mãe, mas não precisa ser a mãe, pode ser todas aquelas pessoas que estejam envolvidas no cuidado, né? Que sejam adultos que estejam com as suas emoções bem reguladas, bem moduladas, que tenham controle de impulsos, que consigam tolerar a frustração, que consigam se relacionar de uma forma positiva com o estresse. Né? A gente pode dizer que não sei se essa frase seria certa, mas que os filhos são os espelhos dos pais? Certamente. Certamente, certamente. Né? É claro que a criança tem uma individualidade, né? Mas as crianças aprendem durante a gestação, que a gente já sabe hoje, né? Com os estudos da neurociência, com a neurofisiologia do cérebro, que desde a gestação estão sendo formadas redes de comportamento, e estão sendo estabelecidas sinapses. E tudo isso se dá em função da relação que o bebê tem com o cuidador. Olha. Então, é a mente, né, dos pais que vai formando a mente dos bebês. Olha, muito interessante, né? E muita responsabilidade, Muita, né? demais.
E as crianças que não sabem lidar com as emoções, Márcia, elas podem se tornar adultos intolerantes? Ah, certamente, certamente. Isso é comprovado? Ah, eu acho que a gente comprova isso na nossa experiência diária, né? Se a gente pensar, eu não sei muito bem o que você está chamando de adulto intolerante, mas eu estou imaginando que talvez seja uma pessoa sem paciência. Pode ser, sem paciência, que não consegue, de repente, esperar numa fila, no trânsito, enfim. Né? Acho que essas questões, ela pode se tornar uma pessoa assim? Ah, não tenha dúvida. Né? Porque para que a gente possa tolerar as nossas emoções, a gente primeiro, para tolerar algo, a gente precisa conhecer o que isso é. E a gente precisa também conseguir modular a intensidade, porque tem horas que a gente acaba ficando com uma emoção tão forte diante de alguma coisa que talvez não seja tão importante, né? Sei lá, tem um pneu furado, ai meu Deus, que horror, tem um pneu furado. Não, calma, é só um pneu furado. E o tipo psicológico, agora até uma dúvida, ele pode mudar ao longo da vida? Ah, sim, essa é a ideia, né, de que, como eu te falei antes, esses 4 tipos, eles representam 4 recursos humanos. Então, é natural que a gente possa se identificar mais com um ou com outro. Normalmente, a gente utiliza 2 dessas possibilidades, né? Elas normalmente estão conjugadas. Mas o ideal é que ao longo da vida a gente possa experimentar os recursos que essas outras possibilidades oferecem, para que a gente tenha uma consciência mais ampliada. E quando o Jung cunhou essa expressão, tipos psicológicos, ele na verdade estava falando de algo que tinha se cronificado, algo que a pessoa nascia de uma determinada maneira e ela sempre fazia daquele mesmo jeito. Então, quando a gente encontra uma pessoa que continua sendo igualzinha ao que ela era, sei lá, com 10 anos de idade, a gente fica estranhando um pouco, né? Opa, peraí, será que tem alguma coisa de errado? Como é que ela não foi se transformando ao longo da vida? Como é que ela não foi também experimentando coisas novas, né? Porque o cérebro tem essa possibilidade, né? De ele se transformar, da gente mudar a nossa forma de pensar, da gente poder incluir outras maneiras de agir, de reagir, né? Márcia, e agora falando um pouco sobre a tecnologia, né? Que a gente sabe que as crianças agora estão na erinha dos dedinhos, se é assim que a gente pode dizer, né? E os adultos também. Os adultos também. A tecnologia, ela pode ajudar essas crianças? Sem dúvida. Na timidez ou... Por exemplo, a gente sabe, né, que crianças autistas se beneficiam muito da tecnologia, né? Então, se a gente pega, por exemplo, crianças mais introvertidas ou mais tímidas, pode ser que elas se sintam mais à vontade, por exemplo, em escrever uma mensagem do que expressar verbalmente, né? Assim, né, olhando no olho. Então, a tecnologia pode ser um recurso interessante, né, para crianças perderem um pouco o medo de se expor, né, de serem vistas. Entendi. E como que a gente pode identificar que uma criança, de repente, está com algum grau de depressão, por exemplo, Márcia? Porque na criança, muitas vezes, elas ficam até um pouco mais distraídas por conta da tecnologia, né? Às vezes ficam muito presas em um ambiente só. Como é que os pais podem identificar que aquela criança está passando por um problema? Olha, a gente precisa tomar cuidado para não confundir tristeza com depressão. Perfeito. Né? Então, é natural que as crianças fiquem tristes, né, por muitos eventos que possam estar acontecendo ou pontuais na vida dessa criança, né, ou de situações que, às vezes, a vida traz situações inexoráveis, implacáveis e as crianças se entristecem. Então, o mais importante é poder acolher esse sentimento da criança, contê-la, né, dar carinho para ela, presença, participação. Agora, se a criança estiver muito fechada, estiver, vamos dizer, evitando contato com outras crianças, não querer ir para a escola, não querer mais ter contato com os amiguinhos, aí a gente deve se preocupar, né? Se deixa de se alimentar,
se ela tem problemas de sono, então é um conjunto de fatores. Né? Mas em algumas situações, por exemplo, tem algumas crianças que, as crianças introvertidas, elas não são muito afeitas a mudanças. Então, se tem pais que mudam de cidade, ela tem que mudar de escola o tempo todo, mudar de amigos, talvez ela fique mais entristecida. Exatamente. Mas isso não é sinal de depressão. Né? Se ela tem uma perda, né, de algum ente querido, talvez ela também fique mais fechadinha, talvez mais silenciosa. Mas é muito importante que os pais e os educadores possam estimular a expressão dos sentimentos de uma criança, né? Acho que Porque isso é muito importante, né? isso vai dando para os pais a conhecer como é que aquela criança está experimentando aquela situação e ajudá-la a poder regular essa intensidade, né? No sentido de compreender que ela tem aquele sentimento. Não sei se a gente pega, por exemplo, ciúmes, né? Eu ia entrar Então, eu ia vai entrar lá. nessa questão também. Quando a criança tem ciúmes, raiva, também é de parar e dar uma refletida também os pais, né? Porque não é normal, Márcia. O quê? Quando a criança está com esse sentimento de raiva, Não, é normal. de ciúme. Os sentimentos, eles são autônomos na nossa psique. Eles aparecem independente da gente querer ou não. E eles precisam ser legitimados como parte do acervo da nossa consciência. Ou seja, ele precisa passar por aquele momento também. Precisa. O que a gente não precisa e o que a gente não deve é, por exemplo, agir com a raiva, né? Ou agir com os ciúmes. O que a gente precisa é identificar que esse sentimento existe. A gente precisa de um adulto que nos diga que ele é um sentimento legítimo. Se a gente pegar, por exemplo, né, uma criança de 5 anos, ela tem o nascimento do irmão. É natural que ela fique com muitos ciúmes. E aí, diante desses ciúmes, ela começa a bater no irmão, ela começa a dar beliscão no irmão. Então, é importante que a mãe dessa criança possa identificar, junto com o filho mais velho, né, que chegou o irmãozinho, talvez ele não esteja achando tão legal assim, ter um irmão tão pequenininho, que tira a atenção. E qual que é a importância da criança mostrar, né, esses sentimentos? Porque é muito mais fácil, se a gente pensa nas nossas relações interpessoais, né, que o outro possa nos contar como é que ele se sente, para que a gente não tenha aquele medo, sabe, decifra-me, eu devoro-te. Né? Tem pessoas que a gente olha e a gente não tem ideia de como que aquela pessoa está se sentindo, né? Exatamente. Dizem que é muito pior ter um chefe que seja imprevisível do que um chefe difícil. É verdade. Né? Dizem também que a maioria das demissões no mundo corporativo se dá por incompatibilidade, né, com as pessoas do que pelo exercício da função. Então, parece que as relações interpessoais e as emoções, elas são um ponto muito importante na nossa vida. E se a gente puder tratar as emoções, né, como algo do ser humano, que a gente possa falar sobre elas, conversar sobre elas, talvez a gente tenha menos dificuldade. Né? Se eu fico sabendo que meu marido está com raiva de mim por alguma coisa que eu tenha feito ou não, melhor que eu saiba disso. Né? Para que eu, da próxima vez, eu não vá fazer uma coisa que possa deixá-lo, né, com esse sentimento que é tão desconfortável. Né? E o que os pais devem fazer nesses casos? Quando a criança mostrar esses sentimentos, essas emoções, qual que é o papel dos pais? É ensiná-los? É conversar, que eu acho que a conversa é muito importante, né? Como que deve ser a reação dos pais? Eu acho que o mais importante é os pais poderem dar um lugar de legitimidade para esse sentimento, que é compreensível que ele tem esse sentimento, mas que nem sempre a gente age usando os sentimentos. A gente pensa em várias outras possibilidades. Então, se eu tenho, né, como a gente estava falando, ciúmes do meu irmão, então talvez essa criança, né, possa se sentir à vontade para pedir para a mãe, de vez em quando deixar o irmão com o pai, deixar o irmão com a avó, e poder sair ela com a mãe. Sim. Né, da mãe de vez em quando poder colocá-la para dormir. Então, nesse sentido, a conversa ela é muito importante, porque vai
contar para a gente quais são as outras possibilidades de poder resolver aquele conflito. Perfeito. E como que a gente também pode lidar com a teimosia das crianças, Márcia? Eu acho que esse é um grande... Os pais se preocupam muito com isso, de saber o que eu faço com a teimosia, deixo ele chorando ali no cantinho, não deixo, ponho de castigo, não ponho. Como é que os pais devem lidar com essa teimosia? Pois vamos dizer assim que a teimosia talvez seja uma expressão, né, de que muitas vezes a criança, vamos dizer até mais ou menos os 4 anos de idade, a criança ela meio que se sente o centro do mundo e ela imagina, né, que querer é poder. Né? Na medida que os pais vão colocando e devem, né, colocando limites, os limites começam muito mais cedo do que a gente imagina na vida de uma criança. Né? Eles devem começar por volta dos 3 meses de idade. E a criança teimosa talvez seja a criança que resista um pouco a obedecer aos limites. Mas é muito importante que os pais possam colocar os limites sem emocionalidade. Ou seja, com firmeza, sem raiva, né? Sem que eles tenham tolerado em excesso algumas coisas. E às vezes é importante deixar a criança chorar. Faz bem? Faz muito bem. Deixar ela chorar, deixar ela botar para fora, tirar ela da situação aonde ela está teimando, falar, então agora você vai ficar aqui sentadinho, vamos esperar um pouco, você não vai mesmo poder pôr essa roupa, você não vai mesmo poder comer essa bala. Você vai ter que entender essa situação, se você quiser chorar, você pode chorar, não tem problema nenhum, a mamãe está aqui, o papai está aqui, a gente continua gostando de você, mas você não vai poder fazer isso. Então, é muito importante que os pais possam ser firmes e suaves ao mesmo tempo. Márcia, a gente está chegando aqui no final do programa. Eu gostaria muito de agradecer pela sua presença aqui, por esclarecer essas dúvidas para a gente, viu? Muito obrigada, foi um prazer para mim. Esse é um tema que eu gosto muito. Muito obrigada. Obrigada a você. O programa Em Discussão especial de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Vale a pena. Muito bom com a situação.